estamos agora aqui no terceiro dia do WBio 2022. Só para checar, por favor, se podemos já começar a tradução. Paulo, eu brinquei com você tanto ontem que você ficava brava, mas está tudo bem. Podemos começar? Ok, tá joia. Obrigado. E é só para assustar as pessoas, para que todos possam falar devagarzinho. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Então, já podemos começar. Esse é o nosso terceiro dia. Nós vamos ter uma sessão mais corrida agora. Vão ser 2 apresentações, que a gente chama de insights, né? Para que a gente possa passar logo depois para os debates. E a gente fecha aqui às 4 horas, porque às 4h30 a gente já vai para a sessão de encerramento. Tá? Mas então vamos começar já sem demoras. A primeira apresentação vai ser inovação para a biodiversidade. Eu estou com uma cola aqui do lado, porque eu estou lendo a tela dela. E aqui do meu lado vocês conseguem ver, tá? Uma pessoa incrível aqui, que é a Patrícia Ortiz, coordenadora de projetos da ACIA, da Associação Cunhambebe, que é a nossa espetacular facilitadora aqui de todo esse processo, né? Agradecer, então, até para a CIA e parabenizar a CIA pelo trabalho todo que está fazendo conosco. E, só que ela também tem uma carga bastante grande de trabalho com comunidades, de trabalhos com inovação e a junção disso, pensando em termos de biodiversidade. E é isso que a gente vai ver agora. Na verdade, ela vai poder se apresentar melhor do que eu apresentei ela também, mas ela é uma grande pessoa, uma grande amiga, e muito orgulho de ter ela aqui. Então, passo a bola para ela agora. Obrigado vocês todos. Obrigada pelos presentes, boa tarde. Obrigada pelos elogios. Somos amigos também há bastante tempo, então está dando um eco, Melhorou? Melhorou? Está melhor? Está todo mundo escutando? Agora melhorou, acho que era o microfone que estava aí no meio. Meu microfone... desliga o meu. É isso. Já entendi. Era o meu microfone que estava aberto. Bom, de novo, né? Boa tarde. Obrigado, Paul, pelos elogios. Eu queria trazer para vocês aqui, mais do que uma exposição, uma provocação, né? E a partir um pouco da minha experiência e do que eu venho pensando esses últimos tempos, juntando um pouco a questão do desenvolvimento sustentável, a conservação da biodiversidade e inovação. Travou a apresentação. Eu vou ter que tirar e colocar de novo. Dá licença, pessoal. Deixa eu só ver se eu coloco no modo apresentação aqui. Pronto. Bom, falando um pouquinho, preciso falar um pouquinho da minha história para eu poder fazer esse link, né? Eu milito, né, sou ambientalista e milito nas ONGs, e aí a militância é uma palavra forte, mas eu gosto de usar, desde os idos de 82, que era a época que eu iniciei a faculdade. Desde essa época, né, eu venho participando de projetos, de ONGs, de militância, participação em conselhos, enfim, e em instâncias de governança, né, em municípios, estado, etc. E, bom, estou bem mais velha, e aí quando eu penso nos nossos problemas, né, ambientais, e quando eu penso, sempre quando eu participo de uma reunião das ONGs que eu sou membro e que eu participo, eu vejo problemas antigos, né? A gente tem problemas antigos e muitas vezes, talvez por estar mais velha, e acho que a única, acho que tem uma vantagem de estar mais velha,
que é ter um pouco mais de experiência. E aí, quando eu começo a escutar, né, a maior parte das soluções, eu penso que são velhas soluções, né? Então, a gente tem problemas antigos, velhos problemas e velhas soluções. Eu preciso fazer um destaque para os projetos, para os empreendedores, para aquelas pessoas que fazem boas práticas, né? Mas a maior parte das vezes, quando a gente pensa numa solução para um problema ambiental, a gente pensa em velhas soluções. E isso tem me incomodado bastante. Não é a tônica aqui dessas pessoas que estão presentes no evento, né? Porque a proposta são ações transformadoras, né, no apoio aos governos locais e subnacionais, mas, em geral, quando a gente discute as questões ambientais, eu sinto que a gente tem velhas propostas. E aí, juntando um pouquinho mais com a minha história, eu fiquei 8 anos como presidente de uma empresa de pesquisa, tecnologia e serviços de uma universidade pública municipal, né, no Vale do Paraíba. E dentro desse trabalho, como diretora dessa empresa, eu tive a oportunidade de montar, estruturar, pensar, planejar, junto com uma equipe maravilhosa, um hub de inovação, né? E para conseguir montar esse hub de inovação, a gente fez benchmarking com uma porção de outros hubs e, inclusive, tivemos a oportunidade de ir até o Vale do Silício. E uma das coisas muito bacanas, né, que tem no Vale do Silício, com a galera que trabalha nas startups e tal, é exatamente essa frase que está aqui na minha... Essa questão que está aqui na minha tela, né? Que o que traz a mudança, né? A inquietude que a gente tem e o desconforto. E aí, fazendo o link com tudo que a gente está discutindo aqui, eu tenho a impressão que é exatamente o que a gente tem, né? A gente está aqui porque a gente tem uma inquietude e um desconforto, né? E a gente quer que o novo marco global da biodiversidade 2030 seja mais efetivo nas ações completas, nas ações concretas, desculpa, para a gente conseguir atingir esse marco. Então, eu acho que quando eu penso na questão da inovação e quando eu penso no contexto em que a gente está aqui discutindo nesse evento, eu acho que casa perfeitamente, né? E aí é nesse casamento que eu venho provocar vocês. Preciso conceituar um pouquinho, né, o que é um ecossistema de inovação, e aí, ou pelo menos o que a gente precisa num ecossistema de inovação, e para a gente poder continuar a conversar, né? Uma coisa muito importante é que quando a gente pensa em criar um ecossistema de inovação, a gente tem atores do mercado, obviamente, das universidades, centros de pesquisa, os governos estão aí, os subnacionais, locais, federais, a sociedade, o capital intelectual, né, que traz essa moçada toda que vem das startups, né? Esses são os atores, né, que atuam nesse ecossistema de inovação. E aí a gente tem a estrutura e as ferramentas, né? Então a gente tem várias ferramentas e estruturas que fazem com que esse ecossistema de inovação se sustente, né, e amadureça, que são as aceleradoras, as incubadoras, pré-incubadoras, os Fab Labs, que são os laboratórios, né, as empresas âncoras, startups, enfim, uma porção de estruturas, né? E eu não falo estrutura física, não, eu falo do apoio, da facilitação, do incentivo, né, para que tudo isso, networking, para que tudo isso aconteça.
E aí, quando eu estava pensando, né, nesse desafio de criar ambientes de inovação para o município de Taubaté, que era uma parceria entre a Universidade de Taubaté e a Prefeitura, a gente sempre ficava pensando, né, como a gente vai fazer para criar ambientes onde as pessoas possam se sentir motivadas para criar coisas imprevisíveis, né? E aí, então, a gente estruturou um projeto que chama HIT. Esse projeto, que é o Hub de Inovação Tecnológico de Taubaté, ele foi concebido como uma rede de hubs, né, para compartilhar serviços, processos, infraestrutura, né, em prol do desenvolvimento e da inovação no município e na região. E aí, assim, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho exatamente o que é um centro de inovação, né? Que são ambientes de geração de negócios, né? Que reúnem empresas de todos os tipos, mas principalmente aquelas empresas que estão nascendo, ou seja, elas estão no campo das ideias e o pessoal está tirando as ideias do papel e precisa executar, né, ações para que nasça uma empresa e um modelo de negócio com potencial para criar novos negócios, né? E sempre em parcerias com as universidades, as instituições de ensino e pesquisa. Então, conceitualmente, criamos um centro de inovação com hubs que eram centralizados, colaborativos, em função de verticais tecnológicas de interesse da cidade e da região. Então, ali a gente trabalhou com 8 verticais de negócio, atendendo ideias, modelos de negócios, produtos inovadores. Também atender a empresários que são maduros, empresas maduras em busca de inovações, e trabalhando para estimular demandas de inovação em áreas estratégicas do município de Taubaté. O projeto foi dividido em 4 eixos estratégicos. Nós montamos, antes da pandemia, um hub físico, né? Então, existe uma estrutura física. Então, um dos eixos é a oferta de instalação, serviços e recursos compartilhados, promoção do desenvolvimento local e regional, desenvolvimento de inovação e empreendimentos, e a conexão entre os agentes todos aqueles atores que eu falei que existem dentro do ecossistema de inovação, né? Para que a gente consiga trabalhar a inovação dentro do município. Os objetivos, então, desse projeto foi criar ambientes inovadores para desenvolver local e regionalmente por meio de empreendedorismo e inovação, envolvendo iniciativa privada, poder público, centros de pesquisa e a comunidade local, aliando competências, né, de ciência e tecnologia, e centrado na ética e na promoção continuada desse ecossistema. Essas são algumas fotos. Esse é o ambiente físico, né, que foi criado para receber as startups em várias fases de crescimento. E aí aqui eu entro um pouquinho num outro modelo de negócio que tem dentro do ecossistema de inovação, e eu peguei o case da Evo, né, que tem uma proposta de democratização da inovação por meio de uma plataforma de inovação, né? E eles tiveram um resultado em 150 dias, com 2.200 colaboradores. Esses colaboradores são startups, hubs, empresas que demandam negócios dentro dessa plataforma e que as startups, então, que estão aptas, se propõem a resolver esses problemas. Foram criadas 1.182 ideias e 178 ideias foram implantadas, e em 15 dias a Evo, então, recuperou
o investimento inicial nessa plataforma. E aí, eu ousadamente aqui estou querendo discutir com vocês a questão da criação de uma plataforma à luz dessa plataforma da EVO, né, uma plataforma de inovação aberta, que pode acelerar projetos e soluções alinhadas com o novo Marco Global 2030. E eu rascunhei aqui, como eu disse, fui ousada aqui para rascunhar um conceito inicial, que pode ser completamente modificado, enfim, só vim mesmo trazer como uma provocação. E esse conceito, a ideia é que essa plataforma de inovação auxilie empresas, governos subnacionais e locais, ONGs, agências, entre outros atores interessados em encontrar soluções para problemas, gargalos na conservação da biodiversidade, ou até de forma mais abrangente, os problemas ambientais, que podem se transformar em projetos, produtos, serviços, com o objetivo de gerar soluções criativas, transformadoras, alinhadas à conservação da biodiversidade. Pensei também, né, que precisamos valorizar e enfatizar as comunidades tradicionais, as mulheres, os jovens, as minorias, entre outros atores dos territórios, buscando a distribuição justa, né, dos custos de implementação dessas ações que a gente vai propor. E hoje de manhã eu ouvi o Oliver falar de uma fábrica de projetos, e eu acabei colocando aqui, entre aspas, uma fábrica de aceleração de projetos, né? E achei que cabia muito bem com essa provocação que eu estou trazendo aqui para vocês. A ideia é a gente ter um alinhamento para que a gente crie algumas soluções inovadoras, né, para a conservação da biodiversidade, trazendo esse link entre as startups, as universidades, os centros de pesquisa, né, com atores que trazem essa demanda, que podem ser, por exemplo, os governos locais ou subnacionais. O que tem de diferente e específico é que talvez não, mas nessa plataforma eu não pensei que tivesse registro de patentes, como existe na plataforma da EVO, né? Porque os produtos e serviços teriam que ser de todos, teriam que ser coletivos, públicos. A gente teria que entender um pouco melhor como formatar isso. Mas, para mim, essa é uma diferença que traz uma especificidade para essa proposta. Também pensei no que dentro da plataforma pudesse ter financiamento de projetos, produtos, serviços, né? Que pudessem ter como desenvolvedores as próprias startups, dos hubs, dos centros de inovação, das outras plataformas e tal, e centros de pesquisa, universidades, e para envolver as universidades, os centros de pesquisa, conversando um pouco na parte da manhã, eu penso que a gente podia formatar num formato de bolsas de pesquisa, por exemplo. Né? Também pensei que esses hubs que nós poderíamos fazer parceria com esses hubs, com centros de pesquisa, com universidades, com ICLEI, Regions Fora, NAMA, que são as redes, CDB, agência, entre outros, né? Entendo que precisaríamos de um grupo gestor dessa plataforma ou linká-la com outra plataforma qualquer, ou seja, não há necessidade que ela seja uma plataforma independente, nós podemos até linkar com qualquer outra, né? Precisaríamos ter o lançamento dos desafios, né, para a conservação da biodiversidade, penso eu. Precisaríamos do gerenciamento dessa plataforma em função das demandas, da análise do que vem, do que são essas demandas, da aprovação e da implantação, né, da plataforma. Os sistemas de acompanhamento, o monitoramento de indicadores dos projetos que eventualmente pudessem ser financiados, dos produtos, dos serviços.
o gerenciamento de projetos, implantação de soluções inovadoras, né? E penso que os resultados esperados poderiam estar totalmente de acordo com aquilo que a gente vem dizendo e esperando, né? Que é a conservação de biodiversidade, uma distribuição mais equitativa, né, dos recursos oriundos dos serviços ecossistêmicos, a questão da distribuição do custo dessas ações, envolvimento desenvolvimento de projetos, enfim, socioambientais, sociais, inovadores, com soluções diferentes daquelas que a gente vem utilizando e que, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente sempre pensa nos mesmos problemas com as mesmas soluções, de modo geral. É isso que eu queria trazer para vocês, trazer como inquietude, né? Colaborar com a minha inquietude aqui com vocês, pensando em trazer, fazendo benchmarking, porque essa solução ela só está adaptada, ela não é minha, eu estou roubando, né, do ambiente de ecossistemas de inovação e trazendo para cá, porque eu acho que tem um casamento, se a gente conseguisse fazer esse casamento, eu entendo que seria muito bacana e que essa galera das startups poderia nos ajudar a trazer soluções inovadoras. Obrigada. Bom, obrigado, Patrícia. Deu esse trabalho aqui. O que eu ia pedir eu não sei se transmissão faz isso, mas acho que não, acho que é o pessoal do Zoom. Para o Luiz poder liberar a apresentação dele. Luiz vai ser o próximo. Deu algum problema aqui, porque o e-mail não chegou antes da reunião, com a apresentação dele. Então, Luiz, o que eu vou pedir, me passa, por favor, no WhatsApp o teu e-mail que você está usando aí. Agora está liberado. Está liberado? Então tá bom. Obrigado. Você já pode compartilhar. Enquanto você prepara para compartilhar, eu só vou falando. Nós estamos aqui com 7 pessoas aqui. Oliver Hillels, né, nosso representante aqui do secretariado da convenção. Simone Tenório, nossa relatora geral aqui pelo IP. Gostaria que você se apresentasse. Não, a Fernanda eu já conheço. Fernanda Moita, aqui da SEMA do Piauí, atrás, desculpa. Uniquebrada, Celso, daqui de São Paulo. Muito bom. E aqui do meu lado, você já viu a participação de Patrícia Ortiz, da CIA, nossa mega facilitadora aqui. O Miquel, o moderador tímido, que ficou lá na cadeira, não queria subir aqui à mesa. E está com o meu programa de moderador, que não trouxe na hora, depois tem que passar, por favor. Não, o Miquel é da Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas e também da Reserva Biosfera da Amazônia Central. Luiz, antes de você falar, é só para a gente colocar aqui para as pessoas também saberem, vocês estão conseguindo enxergar? Obrigado, Paty. Nós estamos com 20 participantes aqui online. O Luiz, que vai falar para vocês, a gente está com uma turma de peso aqui, né? O Luiz, ele é o criador, ele é o presidente do Instituto Espinhace, uma das maiores referências aí na parte de restauração, e a gente provocou ele para que a gente possa falar em termos de restauração com esse aspecto econômico. Está entrando agora aqui a Silvana Cury, da Assessoria de Mudanças Climáticas aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e que a gente está fazendo essa provocação exatamente nesse sentido, de a gente já, desde a origem desse grupo, a gente já está amarrando a parte de bioeconomia, economia verde, economia azul e finanças, já com as agendas de biodiversidade e clima. Também está a Adriana Fidalgo. Adriana, eu não vou lembrar de onde você é, desculpa, eu peço 1 milhão de desculpas, minha cabeça está cheia.
Você quer falar rapidinho? Adriana? Bom, Adriana, perdão, Adriana, você é daqui mesmo, do Instituto de Pesquisas Ambientais aqui da Secretaria de Infraestrutura, perdão, Adriana. Ángel, nosso colega, amigo de Madrid, da Comunidade de Madrid, da província de Madrid, ele coordena junto com São Paulo o grupo de bioeconomia que deu origem a esse grupo aqui de vocês. Então, Ángel, muitas graças. O CBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, Henrique Luz, que também é um dos nossos relatores à distância, e já nos brindou aqui com palestra. Então, Henrique, muito obrigado, ele é o coordenador de projetos aí do CBEDS. A Eliane Simões Lica, que é a nossa relatora pela CIA do evento como um todo. Marco, que é um moço que carrega 1.500 RPPNs nas costas, que a gente brincou ontem, mas que é um responsável por RPPN, representa aqui esse setor importante para a gente. José Arimateia, o famoso Ari, também pesquisador do IPA, é um dos relatores da gente à distância. Oliveira Barbosa, a gente tentou falar com você ontem, não conseguimos ter retorno teu, então se você puder escrever pelo menos no chat. E pelo IEMA, no Espírito Santo, a gente tem o Rodolfo e o Rodrigo Damasceno, da Exalc USP, também trabalhando conosco junto ao Mercado Mata Atlântica e junto com toda essa parte de serviços ecossistêmicos de provisão. Então, nós temos um grupo de peso aqui bastante grande, ainda mais pós-almoço, que a gente comeu bastante. E eu vou passar agora, então, a palavra, talvez para um dos mais pesados de todos, não de peso de comida, mas de toda a experiência que tem. Então, o Luiz estaria aqui presente conosco, mas ele sofreu um acidente. Então, a gente achou melhor ele ficar à distância. Então, agradeço muito o teu esforço de estar aqui conosco, Luiz. A palavra é tua. Eu vou te ajudando com o tempo aqui, mas temos bastante tempo. Tá bom. Grato, Paul. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que nós estamos pensando e fazendo hoje aqui no Brasil. Agradecer também aos amigos aí presenciais e aqueles que acompanham pela rede virtual esse grande encontro, grande evento. Parabéns a todos vocês que estão puxando esse movimento e organizando esse esforço tão importante. Vou falar um pouco primeiro quem somos. Meu nome é Luiz Oliveira, como o Paul colocou, eu sou presidente do Instituto Espinhaço, mas também no Brasil, presidindo o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Bioma Cerrado. O Instituto Espinhaço é uma organização que hoje tem trabalhado fundamentalmente com várias agendas, mas eu quero aqui trazer inicialmente uma mensagem do Bernardo Toro, que eu acho que é importante, uma mensagem de esperança, né? Que se nós criamos toda essa ordem ou desordem, nós também somos capazes de descriar e trazer um sentido de harmonia para esse processo. O Instituto Espinhaço não é uma organização de meio ambiente, somos uma instituição de desenvolvimento, atuamos com o tripé biodiversidade, cultura e desenvolvimento socioambiental. Isso nos permite fazer muitas coisas hoje no Brasil, presente no Instituto em 11 estados e também em 12 outros países além do Brasil. Fora do Brasil, a maior iniciativa que temos, um pouco prejudicada pela pandemia, é uma iniciativa de recuperação florestal em Madagascar, na África. O Instituto Espinhaço hoje é propositor e coordenador das maiores iniciativas em curso no Brasil nessa agenda de segurança hídrica e recomposição florestal. Vou trazer para vocês daqui a pouco alguns desses exemplos. Nossa centralidade de ação, focada em pessoas, com ações que promovam impacto efetivo para as comunidades e que tenham e despertem essa visão de gestão integrada dos territórios, não só fortalecendo o serviço ecossistêmico, trabalhando a biodiversidade, segurança hídrica e o engajamento social, mas, sobretudo, a perspectiva de gestão integrada e de governança territorial. Na percepção do Instituto Espinhaço, muitas ações já foram tentadas, idealizadas e, de certa forma, foram iniciadas, mas talvez não tenham alcançado o patamar desejado em razão de não trabalharem o fortalecimento da percepção e das iniciativas dessas comunidades onde nós todos podemos atuar. O Instituto teve como pensamento formador ideias
e corações aí de alguns fraternos amigos, dentre eles José Aparecido de Oliveira, que foi o primeiro-ministro da Cultura do Brasil, a senhora Danielle Mitterrand, ex-primeira-dama da França, o Marcos Terena, um fraterno amigo, o senhor Raimundo Nonato, pessoas que pensaram essa instituição de uma forma múltipla, transversal, e que pudesse, naturalmente, promover entregas para a sociedade. O Instituto é membro da UCN, também somos membros do ICLEI, no Brasil, somos signatários da década de restauração dos ecossistemas, signatários do Pacto Global, membros da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Todos os programas e ações do Instituto Espinhaços são alinhados com a Agenda 2030. O Instituto é o presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Cerrado. Somos membros da rede de governança do Tribunal de Contas da União, pela rede de governança presente em 22 estados no Brasil. Nossa diretoria técnica é membro da Academia Brasileira de Ciências. O Instituto tem parceiros de toda a ordem, desde parceiros financiadores, como a Ecosia, até parceiros em diversos projetos e cooperação, por exemplo, com a Agência Nacional de Águas, governos de estado, aqui destacando 3 governos, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, mas também tem Tocantins, Minas Gerais e outros. O Instituto também coopera com vários centros de pesquisa pelo mundo e no Brasil, parcerias como a Universidade de Évora, com quem nós temos uma agenda muito estreita relacionada à pauta de água, ou com a Universidade de Macau, na China, ou com a Universidade Federal de Viçosa, com quem também temos... Luiz, Oi. depois te interromper. Primeiro, perdão, só que o som, se você puder falar um pouco mais perto do microfone. Posso, está baixo. Agora tá bom. E a última coisa importante é que a gente está na primeira página ainda do slide. Não tá é mesmo? É. Ué, mas porque para mim está mudando, para você não? Para a gente não. Que coisa, hein? Por que será? Quer que eu te passe, então, o arquivo aí pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp eu não tenho ligação. Você está no modo apresentação ou você está no modo sem ser apresentação? Eu estou no modo apresentação. Não, para a gente ainda está naquele modo anterior. Então, se eu fizer... Eu parei de compartilhar, e se eu fizer... O César, né? Celso, perdão. O Celso sugeriu que... Isso, para tentar voltar e agora... Fizesse assim. Isso, vai fazendo 1 a 1. Isso, tá bom, não tem problema. Então, pronto. Vou voltar para onde aqui estava. O Instituto tem, como eu estava falando, vários parceiros na área de ensino e pesquisa, também parceiros governamentais, instituições de fomento, e dentre outros, a grade de parceiros do Instituto Espinhaço é muito grande, talvez esse seja o nosso maior DNA. O Instituto tem uma capilaridade hoje no Brasil, com projetos em quase 350 municípios no Brasil. Essa abordagem foi buscada pelo Instituto Espinhaço exatamente para que os nossos programas tivessem resultados em escala, conectando pessoas e natureza. Hoje o Instituto está presente em mais de 3.000 propriedades rurais no Brasil. É um número muito importante de se dizer, exatamente porque ele revela a nossa abrangência, a nossa capilaridade nos 11 estados onde o Instituto atua, né? A nossa perspectiva é desenvolver resultados em escala para as comunidades e, sobretudo, tendo aqui a tônica de restauração florestal vinculada à segurança hídrica e fortalecimento dos serviços ecossistêmicos. Hoje o Instituto está nas principais bacias federais, São Francisco, Doce, Tocantins, Araguaia, também na bacia do Paraná e em bacias emblemáticas como a bacia do Jequitinhonha, que é um dos piores IDHs do Brasil. A ideia é trabalhar a água em toda a sua produção de nexo. O Instituto tem focado essa agenda e tem dado resultado para mostrar que ela é de fato viável, mas, sobretudo, não apenas tratando da temática de plantio de árvores. Isso é muito bom, mas o Instituto trabalha, sobretudo, ressignificando a percepção das pessoas nos territórios onde nós atuamos, fortalecendo o imaginário social dessas pessoas e criando laços de solidariedade que possam fortalecer a esperança dessas pessoas. Talvez o mundo pós-pandemia, talvez seja exatamente o maior esforço de todos nós, é exatamente promover a esperança nas pessoas
e que essas ações coletivas e comunitárias tenham, de fato, efetividade. No Brasil 2030, que é uma campanha lançada pelo Instituto no mês de março, o Brasil 2030 é um grande e uma engenhosa proposta do Instituto para plantar 230 milhões de árvores até o ano de 2030 no Brasil. Por que 230 milhões de árvores? Porque é a projeção de população prevista para o Brasil no ano de 2030. Essa iniciativa naturalmente, está conectada com as abordagens do Acordo de Paris, iniciativa 2020, dentre outras, né? A abordagem que nós propomos no Brasil 2030 é exatamente contribuir com a mitigação e adaptação dos efeitos da mudança do clima, e gerando trabalho e renda nas comunidades, enfatizando o capital social dessas pessoas e o bem-estar dessas pessoas. O Instituto trabalha com uma percepção de que é fundamental promover a harmonia, sobretudo entre duas agendas que são aparentemente antagônicas, né? Conservação ou restauração e a agenda de produção rural. Grandes parceiros nossos são as maiores federações de agricultura no país. E isso não foi fácil, claro, para nós, com um discurso de fortalecimento de serviços ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza, atuar junto a essas instituições. Mas hoje, graças aos resultados que nós alcançamos no começo desse nosso trabalho, hoje essas federações e instituições são parceiras ativas e muito integradas às às agendas que o Instituto Espinhaço vem trazendo. Claro, além disso, incorporando outras ferramentas, como a ferramenta de neutralização, crédito de carbono, dentre outras que vocês bem conhecem, né? A perspectiva da economia de restauração florestal, ou que nós chamamos de nova economia, né? O Instituto tem trabalhado de uma forma, eu ouso aqui dizer, inteligente. Nós estamos, no Brasil, nossos programas e projetos, 99% dos nossos projetos e programas são com recurso privado. Nós cooperamos com vários governos de estado e com o governo federal, e a cooperação com esses governos tem um horizonte: promover governança pública de agendas que são de interesse coletivo. Mas o Instituto Espinhaço tem trabalhado com recursos privados, integrando iniciativas de outras organizações da sociedade civil em um grande arranjo, em arranjos territoriais que possam, de fato, fazer a diferença, né? Aqui é importante dizer que a grave crise da economia que o país enfrenta, talvez a restauração florestal seja uma grande ferramenta para que nós possamos não apenas recuperar os ecossistemas que estão degradados, áreas de pastagem degradadas, etc., mas também, sobretudo, engajar as pessoas em ações que sejam promissoras, benéficas e que gerem trabalho, renda e significado. Para nós, no Instituto Espinhaço, a abordagem de geração de significados e de fortalecimento dessas identidades locais é tão importante quanto recuperar as áreas degradadas. Por quê? Porque nós já vimos, e sobretudo para mim, que já estou nessa agenda há mais de 30 anos, o que a gente viu até hoje sendo feito em todos os fóruns e participações onde nós estivemos, é exatamente muito esforço, muito dinheiro e resultados que nem sempre acompanham esses esforços ou o financiamento que já foram colocados, né? A perspectiva da economia da restauração, e é importante que se diga, nós estamos falando, o Instituto Espinhaço trabalha com toda a cadeia de restauração florestal, desde o fortalecimento de capacidades e a qualificação da mão de obra nos locais onde os projetos acontecem, até, por exemplo, a contratação dessas pessoas para coletar sementes, para produzir as mudas, para plantar, para monitorar e dar manutenção. Então, nós estamos falando, e isso é da contratação direta, mas nós estamos falando também daquilo que é o universo da cadeia econômica da restauração florestal, que vai desde insumos, equipamentos, ferramentas, alimentação, logística. Você tem uma série de processos conectados na agenda de restauração e que é muito importante porque, de modo geral, as pessoas não têm noção do quanto que se gasta para poder fazer um programa como esse, né? Para que vocês tenham uma ideia, um dos nossos programas que eu vou falar daqui a pouco, que é o Juntos pelo Araguaia, é um projeto
esse projeto do Juntos pelo Araguaia, ele é um projeto de 627 milhões de reais. É 100% privado. E nós estamos já no lote 3 desse programa, que tem financiamento feito por doações de empresas que querem atrelar a sua marca, o seu nome, a agendas exitosas de clima, carbono e recuperação de áreas degradadas. O que é importante? Quando o Instituto Espinhaço inicia um programa em uma determinada região, todo o componente humano desse projeto, todo ele é contratado naquela região, formado naquela região, exatamente para que quando o projeto acabe, né, nós tenhamos, então, nessas regiões, pessoas habilitadas a conduzir essa agenda com outros parceiros ou com projetos que eles próprios façam avançar. Isso é muito importante. Desde ações de sensibilização e engajamento e mobilização desses produtores, até as ações de seleção de áreas e elaboração de projetos. Importante destacar que o Instituto Espinhaço trabalha com uma lógica de um projeto para cada propriedade, customizado. Isso nos dá muito mais trabalho, custa mais caro, mas tem sido uma ferramenta essencial para que, nessa presença em mais de 3 mil propriedades rurais no Brasil, nós possamos exatamente fazer com que os projetos sejam extremamente exitosos, porque eles são feitos, construídos com a presença do proprietário rural, do produtor rural, e isso faz absolutamente toda a diferença, né? Mais do que efeitos multiplicadores na perspectiva de escala da vegetação, o que nós estamos fazendo são projetos que têm efeitos transformadores para a sociedade. Para nós, essa agenda casada, pessoas e natureza, não é só um discurso alinhado às plataformas internacionais. Esta é a dinâmica e a mecânica que o Instituto Espinhaço vem adotando em todos os seus projetos no Brasil e que tem dado muito certo. Eu queria compartilhar exatamente isso com vocês, porque a dificuldade que muitos encontram para poder fazer engajamento de comunidades, mobilização de produtores rurais, esta é, talvez, a melhor parte que o Instituto Espinhaço executa hoje no Brasil. Exatamente a perspectiva de engajar essas comunidades e produtores em projetos coletivos, né? Sobretudo fazendo empoderamento de mulheres. 70% dos nossos colaboradores são mulheres. E é fenomenal perceber como é que essas mulheres, elas ressignificam o papel delas nas comunidades onde estão, comunidades de assentamento, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, e, enfim, para nós isso tem sido um motivo de grande alegria, poder perceber que as ações de restauração florestal são ações promotoras também de felicidade. Nós temos, por exemplo, eu quero aqui trazer esse modelo para vocês, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nós temos um programa em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que se chama Semeando Economia Verde. É um projeto muito bonito numa comunidade em 2 municípios super carentes, com alto índice de pobreza, o projeto é exatamente de valorização das lideranças comunitárias e dos conhecimentos locais, trabalhando um arranjo de restauração florestal com espécies nativas que tenham uma possibilidade de geração de renda para essas famílias. Nós já plantamos, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, arranjos coletivos e comunitários com mais de 500 mil pés de urucum, uma espécie comum, né, mas que tem dado para eles um resultado fenomenal. E aqui, trabalhando com esse programa, com o Semeando a Economia Verde, com o Banco do Brasil, nós estamos fazendo um trabalho muito belo com essas comunidades, com esses arranjos florestais. São 4 espécies que estão sendo trabalhadas num primeiro momento: o urucum, a aroeira, que dá a pimenta rosa, né, a goiaba e o limão-cravo. Essas famílias estão produzindo, e aí nós estamos falando não apenas do plantio dessas espécies, mas também, sobretudo, de toda a cadeia produtiva desses produtos. O objetivo é agregar valor aos produtos que são gerados pela restauração florestal, né? Um outro projeto que temos, chamado Semeando Florestas, Colhendo Águas, ele hoje já recuperou, só em Minas Gerais, mais de 2.500 hectares de florestas plantadas. Eu não estou falando aqui das ações de recomposição com cercamento, estou falando de plantio.
de 2.500 hectares de florestas nativas. E isso se faz, naturalmente, também engajando especialmente crianças e jovens. Esse é um público que o Instituto foca todos os seus esforços nesse grupo da sociedade. E, claro, sendo membro da rede de governança do Tribunal de Contas da União, o Instituto não poderia deixar de trabalhar com governança, compliance, gestão de riscos. E tudo isso, para nós, é importante como ferramentas de gestão. Nós trabalhamos como uma instituição do terceiro setor com ferramentas do mundo privado e do setor público, né? E tem sido, para nós, uma experiência muito importante para poder fazer com que nossos programas e projetos tenham êxito, não só do ponto de vista de gestão, mas êxito do ponto de vista da entrega, do impacto, das entregas sociais desses programas e projetos, que eu aqui destaco para que vocês tenham uma noção disso no território brasileiro. Quando eu falei que o Instituto hoje coordena as 7 maiores iniciativas em curso de programas dessa natureza, né? Desde o Juntos pelo Araguaia, que é o maior de todos os projetos em curso no Brasil, um único projeto de 10.000 hectares de áreas recuperadas, até o projeto Recupera Cerrado, em Brasília, que é um projeto pequeno, são 50 e poucos hectares, como também projetos no São Francisco, projetos no Taquari, no Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Pará e também no Maranhão. Bom, o que é importante dentro dessa perspectiva? Criar tecnologia e criar pesquisa em relação a todas as nossas ações. O Instituto tem 5 grandes centros produtivos, 5 que nós chamamos de centros produtivos de alta performance, com 5 laboratórios próprios produzindo tecnologia e pesquisa frequentemente. Para quê? Para melhorar o nosso processo. Para isso, nós criamos uma ferramenta que se chama Rocambole Misto. Isso nos permite mimetizar a natureza nos processos de restauração em larga escala. Nós produzimos cerca de 6, 7 milhões de mudas nativas por ano. O objetivo, e nós hoje, no Instituto Espinhaço, nós plantamos uma média de 12.000 árvores por dia no Brasil, produzindo aí quase 180 espécies nativas. Essa escala dos projetos do Instituto é importante porque plantar não é tão difícil, difícil é fazer viver, né, o que se planta. O nosso índice de sucesso, medido em todos os monitoramentos que fazemos, no Cerrado, alcança 93% de índice de sucesso de pegamento. 270 dias pós-plantio, que é um período complexo para as mudinhas aí sobreviverem, sobretudo no Cerrado brasileiro. O importante de tudo isso é que essas ações de restauração têm uma abordagem de economia clara e muito integrada e que gera impactos em todas as comunidades onde nós estamos atuando. Esses impactos locais, eles estão alinhados, importante que se diga, às agendas internacionais com as quais o Instituto dialoga e coopera. Hoje, no Brasil, o Instituto Espinhaço já plantou mais de 4.000 hectares de florestas nativas, sobretudo nos biomas Mata Atlântica e bioma Cerrado. Sendo uma instituição brasileira pequena, isso que somos, né, para nós é um motivo de grande alegria poder estar no jogo da restauração de uma forma ativa e como um player que, de fato, vem fazendo a diferença em todos os territórios onde nós estamos, aprendendo a fazer melhor a cada dia, e é importante que se diga, a agenda de restauração, ela, desde que nós iniciamos, e nós aprendemos muito e modificamos muito os nossos processos, sobretudo processos de produção em larga escala e plantio em larga escala, né? Como eu falei, plantando hoje uma média de 12.000 árvores por dia. Eu fiz aqui um destaque de um programa de alto impacto na economia, que é o Juntos pelo Araguaia. Eu citei o valor do projeto, são 627 milhões de reais. É um projeto feito em 2 estados, Goiás e Mato Grosso. Ele tem uma área de abrangência de 5.415.000 hectares, beneficiando diretamente 6 milhões de pessoas com esse programa feito com os produtores rurais dessa bacia. 2 parceiros financiadores dos lotes 1 e 2, destacando aqui a Iperafarma e a empresa Anglo American, uma multinacional da área de mineração e outro maior grupo de farmacêutico brasileiro. O que é importante para compreender dentro
dessa agenda que eu estou trazendo. O Instituto Espinhaço, com toda a sua plataforma de projetos no Brasil em curso, nós estamos, claro, melhorando nossos processos e ampliando a nossa rede de parceiros. E nós, do Instituto Espinhaço, sabemos que nenhuma ação de restauração florestal se faz sem cooperação territorial, sem articulação da sociedade civil, sem uma rede de parceiros, colaboradores e implementadores. Nós não executamos nenhum projeto de forma isolada, todos os nossos programas e projetos são feitos de forma integrada com os nossos parceiros nacionais e internacionais. E o mais importante de tudo isso, eu acho que é o esforço que a nossa organização vem fazendo no sentido de fortalecer essa agenda no Brasil e dialogando muito fortemente com todos os governos, incluindo o governo federal, mostrando a importância dessa agenda para todos eles. E eu acho que o Instituto conseguiu algumas façanhas, como, por exemplo, nós lançamos no final do ano passado, agora, um programa muito estratégico para o São Francisco, que é o Proáguas Urucuia. Nós vencemos um chamamento público feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e hoje, dentro desse programa que se chama Águas Brasileiras, o Instituto Espinhaço tem os 4 maiores programas dentro dessa plataforma do governo federal, lembrando que não existe recurso público para isso, a plataforma é governança pública, o recurso é privado e a execução do terceiro setor. Eu penso que é uma agenda muito inteligente, criada pelo governo federal aí em 2020. Acho que isso tem um componente não só estratégico, mas emblemático para todos nós, todas as nossas instituições que estão trabalhando com a agenda de restauração e com a agenda de fortalecimento desses territórios, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também, que é o foco do nosso painel, a economia vinculada à restauração florestal. Quero aqui, então, só agradecer a oportunidade de poder mostrar para vocês um pouco do que nós estamos fazendo com muito carinho, com muito propósito, muita convicção e muita resiliência nesse mundo que nos desafia a cada instante, sobretudo no componente da nossa convicção e da nossa fé. Eu acredito que o que nós estamos fazendo é, de fato, uma manifestação do propósito que está contido no Estatuto do Instituto Espinhaço, mas mais do que isso, o Instituto hoje, com quase 500 pessoas, colaboradores contratados no Instituto Espinhaço, para fazer todos esses projetos rodarem, e toda a sua grade de voluntários e parceiros, para nós somos uma grande família, uma família que sonha um mundo melhor, e eu agradeço a vocês por cooperarem e por participarem desse sonho de transformação da vida. Muito grato. Eu agradeço muito todo o esforço, primeiro, né, do Luiz, de estar recém-acidentado, de estar... Você viu que eu estou falando com uma certa dificuldade, né? Mas eu consegui cumprir aqui a minha missão. Pô, obrigado, viu? Obrigado a vocês, mas acho que fica na cabeça de todo mundo, se você não tivesse com dificuldade, o quanto que você teria falado. Eu estava aqui pensando na Ana e na Paula traduzindo, que você falou também rápido e deu tempo, a gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente já tinha vencido nesse grupo aqui 2 pautas anteriores, o grupo está de parabéns, então a gente conseguiu já dar esse tempo a mais e eu estava acompanhando o tempo com a evolução dos slides, então foi perfeito, agradeço muito. O Luiz também mandou o Corinthians, que é o diretor financeiro, né, teu? Sim, financeiro. Ele está na outra sala no WP4, ele acabou de me avisar aqui também, conseguiu fazer uma apresentação lá, porque lá está tendo também uma abordagem de restauração. Hoje a gente conseguiu casar 2 momentos de restauração em 2 grupos. Os moderadores vão conseguir fazer essa passagem para a gente. Então agora a gente passa para as conversas aqui específicas, orientadas, porque a gente tem então 30 minutos para a gente conseguir fechar esse grupo. Luiz, se você puder ficar aí colaborar nesses 30 minutos, eu agradeço imensamente, dado aí o teu esforço. E agora a gente vai para esse trabalho. Eu só tenho que me corrigir, porque na hora que eu abri aqui não apareceu, mas a gente tem mais gente agora aqui. A primeira que eu tenho que chamar aqui já logo, para agradecer, para citar, é a Sandra Kishi,
promotora, responsável pelo Conexão Água, já me contou aqui, em paralelo, que já fez um passeio para uma cena triste aí que a gente viveu junto com o Luiz, então já se conhecem. Sim, uma querida amiga. E a Sandra, além de ser responsável pelo Conexão Água, ela tem um histórico bastante grande na parte de adequação do protocolo de Nagoya aí junto ao Ministério Público Federal aqui no Brasil, então, e do que eu entendi, ela está voltando para isso, então ela é muito importante para a gente aqui nessa discussão desse grupo, e ela também é responsável pelo vídeo que nós vimos ontem, e já pegando a surpresa, a gente vai ver esse mesmo vídeo, foi aceito aqui por toda a organização, que o vídeo vai abrir a nossa mesa de encerramento, Sandra. Então, é com muito orgulho que a gente agradece esse vídeo que você nos brindou junto das lideranças de PCTs reunidos semana passada no terceiro encontro nacional. A Luna também está aqui presente, agradeço até a ajuda que você deu aí para monitorar a questão da transmissão. E aí agora eu vou só explicar bem rapidamente o que a gente tem conversado ao longo desses 3 dias, né? O objetivo principal do WBio, eu estou aqui com a Patrícia para ela poder me corrigir, e daqui a pouco a gente vai ser interrompido, porque o Miquel vai ter que sair, senão ele vai se radicar aqui. Eu vou contar, na verdade, que o motivo é outro. O avião dele é muito mais tarde, só que ele lançou um desafio aqui, no primeiro dia de tarde, que a gente teve uma apresentação do Palmito Jussara, o que era melhor, ou o Palmito Jussara, não, Palmeira Jussara, ou a Jussara, que é o Terpe Edulis, ou o açaí da terra dele ali, que é o Etória Peolerácea. E aí, a gente estava vendo a apresentação do Jussara, a Carolina Corte Tibério, que é da Fundação Florestal, que coordena o projeto do Palmeira Jussara, ela foi lá para o Vale do Ribeira, trouxe, e a gente, próxima vez que vocês forem para o evento, por favor, venham presencial, que é algo que vocês estão perdendo. A gente vai ter um coquetel com Palmeira Jussara, com frutos da Palmeira Jussara aqui, que ela foi coletar agora lá no mato e já trouxe, está chegando de carro agora. E aí ele, para não perder aí a fama da açaí ser mais forte, ele vai sair correndo antes do coquetel. Então, na verdade, são outras ele falou, não, eu mando trazer do Amazonas, mas não chegou a tempo. Então, a gente perdeu isso daqui. Então, o WBio, ele o objetivo principal dele é a gente mostrar a força de governos subnacionais, governos locais e outros parceiros. A gente acabou de ver uma apresentação aqui de 2 entidades da sociedade civil, a ACIA e agora o Instituto Espinhaço, com perfis complementares e diferentes para essa nossa sessão aqui. Eu vou só dar uma pausa aqui no que eu estou falando, porque eu vou pedir muito Ari, do pesquisador, né, José Arimateia, para que relate essa meia hora final, porque o Miquel já fechou o computador dele. Então, Miquel, me manda depois o que você anotou, por favor. E, Ari, se você puder anotar, e o Henrique Luz também, se puder também anotar, eu agradeço. São os 2 relatores, né, e auxiliares aqui da moderação online que a gente tem. Agradeço imensamente isso. Depois puderem mandar para o meu e-mail, porque senão a Patrícia vai ficar muito brava comigo se a gente não puder. Para a gente ter esse material. Então, só uma pausa, gente, por favor, porque o fujão do açaí está indo embora aqui. Boa viagem. O Miquel volta agora. Então, por favor, Ari, por favor, Henrique, se vocês puderem só fazer as últimas anotações e mandar já para o meu e-mail, assim que vocês puderem, pode ser em qualquer formato que a gente edita. Mas, então, o objetivo principal da gente aqui é mostrar esse potencial que a gente tem, todos os outros parceiros que não sejam só as partes, né, ou seja, os países. A Convenção sobre Diversidade, eu estou olhando aqui a Silvana, a Convenção de Clima, são convenção de países, né, ou seja, de governos federais que respondem por esses países, né. O que a gente quis mostrar aqui, dentro desse movimento todo que a gente tem, por uma série de redes e movimentos e esforços, é que, pelo menos no caso da biodiversidade, na CDB, mais de 2/3 das ações de implementação da própria convenção são feitas por, é chamado aqui pelo nosso principal apoiador, que é o projeto Post 2020 Biodiversity Framework, apoio da União Europeia, é chamado por aqueles que são os atores não partes, né? E aí a questão é, a partir da constatação disso, esse é o nosso desafio, ou seja, o que é que a gente tem que fazer,
e também por outra provocação da ONU, que essa é a década da ação, né? Então a gente tem que avançar além de documentos, além de articulações, a gente tem que ter resultados concretos, é o que a gente consegue fazer. Então esse é o desafio para a gente, porque a gente está precisando muito, não só por mudança climática, por uma série de outras urgências que a gente tem também, por uma série de questões de biodiversidade. A gente separou em 5 grupos, vocês estão em um desses grupos, a gente já fez, ao longo desses 2 dias, amarras com os outros 4 grupos, então a gente venceu essa etapa aqui na agenda que a gente tinha para hoje, a gente não precisa repetir isso. A gente já se identificou como grupo, então quem está chegando agora já vai ter que seja considerado como grupo, né? E a gente quer continuar como grupo, então isso é uma questão importante. A gente não precisou se nominar mais do que rodas de apresentação que a gente fez por aqui, né, porque a gente vai ter todo o acesso à lista, a gente inclusive sabe o que vocês fizeram o tempo inteiro, porque esse Zoom, ele nos dá, ele é impressionante, ele dá quando você entrou, quando você saiu, quando você piscou, quando você foi ao banheiro, quando você tomou água, então os relatos do Zoom são bastante importantes, então a gente já tem todos os dados de vocês de contato, para que a gente possa tornar essa identidade de grupo. Nós chegamos à conclusão de onde nós estávamos a partir dessa apresentação, e isso envolveu, nessa temática, uma série de questões, mas principalmente diversos atores. A gente teve desde comunidade tradicional, ações corporativas, ações públicas, sociedade civil. Hoje a gente foi enriquecido por 2 apresentações de sociedade civil bastante importantes, uma mais no cunho de capacity building, de capacitação, de a gente conseguir entender, e a outra que junta toda essa parte de formação técnica a uma ação já de cunho econômico e social, né? E dá uma grandeza bastante importante para a gente, porque agora a gente já desenhou ontem também de onde a gente quer chegar, né? E a gente quer chegar nessa escala global para conseguir resolver problemas estruturais de economia, e a gente, nessa parte de economia como instrumento de implementação da convenção, com todos os preceitos básicos. O Oliver passou 2 dias aqui conosco, trabalhando quais são os preceitos básicos: transparência, inclusão social, repartição de benefícios, ou seja, uma série de preceitos básicos da implementação da CDB. Esse grupo, ele teve a honra de ser aberto por um dos diplomatas de carreira do Itamaraty espetaculares, que é o Carlos Hollenberg. Ele é o ponto focal nacional do Brasil, dentro da própria convenção. Ele escolheu de vir nesse grupo fazer a abertura, e também se colocou à disposição de ser membro aqui nesse sentido do grupo, para que a gente possa estar correndo. Então a gente está com um ponto bem grande, mas o que então determina o quê? Agora, esses minutos finais que a gente tem aqui são desenhos, e aí a gente vai pedir para vocês falarem, e aí eu peço, então, estou confiando aqui que o Ari, porque eu não vou estar conseguindo anotar, eu tenho que estar operando uma série de coisas aqui, mas que o Ari e o Henrique possam estar fazendo, relatar o que vocês vão contribuir. E aí depois a gente tem meia hora para chegar, porque o prédio não é fácil, não. A gente come muito aqui, mas a gente tem que andar muito de um prédio para o outro, a gente emagrece. Então a gente tem que ir para o outro prédio já preparar a mesa de encerramento para isso daqui. Mas a pergunta é essa, é o como chegar lá, né? Ou seja, que tipo de envolvimento que a gente tem, né? Vocês viram já que a gente tem atores grandes, a gente tem desde o Grupo Votorantim, que participou aqui, continua no grupo. A gente tem a Única. Alguém abriu o microfone aqui. Então, a gente tem uma série de trabalhos, a gente tem exemplos de trabalhos específicos de comunidades. Então, a gente tem escalas diferentes de onde a gente quer chegar, né? A gente percebeu que temos capacidades, vocês ouviram o Luiz falando, e essa é uma das razões de termos convidado ele para ele falar, porque ele dá essa dimensão de que a gente pode trabalhar com escala grande, né? E, de novo, a gente está trabalhando num barco bastante importante, que é a década da restauração. Por quê? Porque é essencial de a gente conseguir fazer isso, a gente integra com a agenda de mudança climática. Mas, então, o que eu queria passar agora bem rapidamente para vocês quais são as sugestões e quais são os compromissos que vocês oferecem para que a gente possa chegar lá, né? Exatamente isso. Então, por favor, quem for falar aqui presencial tem que subir no púlpito, porque é uma questão só de microfone e imagem bem centrados para que quem está aí fora que possa estar ouvindo a gente. Então, está na palavra com vocês. Eu vou provocar a Patrícia aqui, que ela está olhando para o lado, assim, tipo, tomara que não me chame, tomara que não me chame. Mas já chamei. Então, começo com a Patrícia, passo depois para o César. Celso, desculpa, segunda vez que eu pergunto. Perdão, eu estou 3 dias sem dormir. Então Pronto, voltou aqui.
Não, eu vou continuar com a minha provocação, né? Que é... Tá dando? Bate Vocês aí. estão escutando? Tá. Eu vou continuar com a minha provocação, né? Que é a proposta de uma plataforma em que a gente possa colocar, em que a gente possa trabalhar os problemas, né? A gente possa demandar que os problemas tenham solução e que possam pensar junto com a gente nessa solução outros atores. Que atores são esses, né? Novos, que eu não vejo aqui, vamos dizer assim. As startups, as empresas que estão nos hubs de inovação, né? Para ser mais específica, as próprias plataformas de inovação, de Open Innovation, de inovação aberta, enfim, e que a gente consiga trazer mais esses atores para essa nossa conversa, porque talvez a gente consiga, enfim, ter uma legião de pessoas no mundo pensando com a gente em soluções, novas soluções, né? E é isso. Essa é o resumo aí da proposta. Mas, enfim, precisa lapidar, precisa melhorar, precisa, enfim, parar de pé e tal. É só como eu disse sempre, só uma provocação. Não, gente, vocês entenderem, é exatamente isso que a gente precisa. A gente não quer ninguém com uma ação já pronta, porque é impossível a gente ter isso. E a gente quer exatamente, são ideias, porque a gente vai ter um período, agora que a gente fechou até hoje de manhã, né, a gente vai ter um período de umas 3 semanas para a gente conseguir trabalhar todo esse material. Passamos depois para os organizadores, né, a gente faz parte também disso, mas também passamos para os organizadores, e eles vão chamar os grupos. O secretariado da própria CDB vai chamar pelo menos um webinar para cada grupo, né? Então a gente vai chamar vocês todos para participar desse webinar, para que vocês possam validar, corrigir, aumentar, e a gente vai ter um tempo até. Então, se vocês tiverem aqui, olha, sugiro chamar a fulana, a gente está pagando uma escala global, não é uma escala Brasil, então vocês podem sonhar alto, porque a gente vai ter que ir atrás disso. Lembrando, hoje de manhã foi um show aí de possibilidades de grandes financiadores, né? Alguns que não conseguiram comparecer por algum problema tecnológico, eles mandaram um e-mail dizendo que estão conosco, então, por favor, é para sonhar alto. Pode ir agora. Obrigada, pessoal. Quebrada. Não vou me arriscar de novo falar pela 3ª vez teu nome errado. Perdão. Isso. Então, começa por aí, Paul. Na verdade, conheço há 1000 anos. Amigo do Ronaldo Ribeiro, por exemplo, já que vocês falaram de Palme de Jussara, tudo. Bom, a gente vem na estrada desde 2092 com a Fundação Rockefeller e o programa LEAD. Daí que eu conheço o Oliver Jussara, que não é o Palmito, mas que é Jussara Carvalho, né, aqui também da Secretaria. E, na verdade, assim, eu tenho essa militância de comunidades. Então, quando você fala de inovação, Patrícia, a gente já tentou levar o Impact Hub para a quebrada aqui do Campo Limpo, conhecer o Banco União Sampaio. O que eles fizeram? Eles hackearam, porque eles não queriam ser incubados. O que é ser incubado? E o Thiago Vinícius, que hoje está na Agência Solano Trindade, falava: como é que você quer incluir a maioria nessa minoria? Então, o desafio é justamente o contrário, é como hackear, né, esse processo de inovação com o que o Tião Rocha magistralmente fala. A gente tem as TICs, mas tem as TACs. E o Brasil é o país das tecnologias de acolhimento e convivência. Como é que a gente soma essas tecnologias sociais, que não são as que estão no Banco do Brasil, das tecnologias sociais, mas conhece isso que o pessoal das quebradas está fazendo. E não são só a Hermes de Souza, aqui no Instituto Nova União da Arte, na Zona Leste, e toda a quebrada dele, que transformou um lixão. Hoje tem um Viver Escola, né, tem plantios, tem as mulheres que sofriam violências, a Vilma e as companheiras mulheres do grupo de agricultoras urbanas, que transformaram um bairro que era um lixão num bairro educador dos mais fantásticos, talvez, do mundo. Manish Jain veio da Índia, de Udaipur, da Swaraj University, conhecer essa quebrada, outras do Brasil, na Favela da Maré, no Rio, no sul da Bahia, e também teve aqui no Instituto Favela da Paz do Jardim Ângela, né? Então, de um lado, eu estou aqui como um representante desse movimento que é de empreendedorismo social na veia e que consegue fazer a favela das favelas ter um acolhimento durante a pandemia, né?
sem testagem, sem vacina, sem informação, sem saber quem estava morrendo do quê, mas muitos de Covid e sem notificação, e estão resistindo até hoje, né? Com Serra do Espinhaço ou do Cerrado, onde você tem os geraizeiros, Tião Rocha lá em Araçuaí, com os meninos e as meninas de Araçuaí. Então, falar de inovação com a fabriqueta, né, do CPCD, lá de Minas, eu acho que é essa junção. Como é que a gente aprende de verdade com a galera das quebradas, das comunidades, num movimento, por exemplo, que o Maniche está fazendo, né, há pelo menos 4, 5 anos antes da pandemia, que são as ecoverses, né? Então, anualmente, ele reúne regionalmente, já teve no México, reunindo o pessoal da América Latina, teve agora, não lembro o último encontro que ele fez, mas ele já fez encontro em Udaipur, por exemplo, com mais de 100 ecoverses, pegando desde a Schumacher College e as outras mais famosas, e foram 2 meninas do projeto Âncora de Cotia, que estavam no projeto que antes era cuidado um pouco pelo educador Zé Pacheco, que está aqui no Brasil, com comunidade de aprendizagem, e a Mariana e a outra menina, eu esqueci o nome, mas as 2 eram estudantes de ensino médio, nem de ensino médio, estavam se preparando para o ensino médio e já queriam pensar a universidade livre que elas tinham inspiradas na educação do Âncora. Então, acho que talvez o desafio, seja a gente juntar ODS, Carta da Terra, toda a parte do movimento com ISD. Né? O que a gente consegue? Estava conversando um pouco com o Oliver e com a Elizabeth do Post 2020. Uma das iniciativas que a gente tem com a Maria Zulmira Zuzu, né, do Repórter Eco, que foi da rede do LEAD, talvez outras redes, né, da Avina, que teve o Maneto, a Lídia Rebouças, que está lá em Washington, no BID, amiga também, e outras pessoas que fizeram parte, Silvia Pompeia, né, que já foi aqui do CEPAM, e tem uma galera que não é só do programa LEAD, mas a gente está falando, o que a gente, a partir de 2023, 450 anos de Niterói, 100 anos do professor Ratner, que foi o primeiro diretor desse programa, a gente pode inspirar com as ODS, fazer uma plataforma, né, em que os jovens protagonistas, né, descubram o que tem de bom ou de ruim nas ODS nos municípios deles, conectem tudo isso regionalmente e localmente, em bacias hidrográficas ou por biomas, e consigam fazer isso em conversa com a África, a Índia, né, fazer a conexão sul-sul que o professor Nassim Sachs tanto falava, assim, que a gente precisa juntar os dinossauros e o gado da Índia com os daqui de Uberaba. Num evento ele, né, fez essa junção. Então, estão lá aí uns pequenos desafios, mas eu acho que 2023, falar em Brasil, é um momento de reinvenção, né? A gente nunca teve um projeto de país, mas mais do que nunca, independente de quem é direita ou esquerda, a gente precisa resgatar, né, essa coisa que não é tão a polaridade e um xingar o outro e querer matar o outro. Né? Como é que a gente resgata valores, princípios humanistas ou da nova economia, né, da Clara e de Francisco, que o Papa propaga, mas que faz esse movimento, e a gente pensa mesmo o que a gente já tem e o que a gente pode reconstruir de novo, né? Não só com as startups. Startups têm muito a aprender com a quebrada também pode contribuir com as startups, mas inovação de verdade, de Paulo Freire, né, de Anísio Teixeira, falar dos educadores, ou de Tião Rocha, da Tia Dag, vários educadores estão fazendo isso no Brasil e no mundo, né, e as ecoverses acho que são um pouco essa inspiração ou esse movimento que a gente pode juntar as ODS e juntar ISD com as empresas que quiserem fazer isso de verdade, não como greenwashing, nada. Né? Então, eu estou aqui também com uma consultoria que a gente está trabalhando em Minas e poder também levar isso para dentro das empresas, né, que estão, por um lado, causando os desastres de Brumadinho, de Mariana e outros, né, e como transformar isso de verdade num mundo mais equilibrado, sustentável, justo e tudo mais. Obrigado. Obrigado. Desculpa o não reconhecer você com máscara. E a gente também. Eu estava falando com a Patrícia isso ontem à noite. Né? Eu sou péssimo de guardar
as coisas. Então, peço desculpas e óbvio que eu lembrei de você também. Bom, eu acho que teve uma relação ótima aqui apresentada por ti, dessas duas propostas de juntar as siglas aqui, né? A gente conseguir integrar ESG com ODS. E a outra, na verdade, que eu entendo também é de juntar as diversas fontes de conhecimento para que se encontrem, e Patrícia usa essa frase, para que tenha um diálogo aí, né? Então, a gente consiga fazer isso daí. Eu acho que isso é importante também. A Fernanda fez uma intervenção bem bonita hoje de manhã também sobre isso. Eu até ia completar com uma série de coisas, mas aí o tempo não deu. O Cláudio já foi na sequência também, já foi tranquilo. Então, acho que esse passa a ser um desafio também. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está conversando agora, mas ao mesmo tempo tem, a gente precisa disso. No chat, a Patrícia colocou agora um formulário, a gente precisa muito que vocês preencham. Quem tiver aqui presencial, a gente tem lá impresso da avaliação do evento, para que a gente possa estar melhorando. Então, quanto mais tiver, melhor. Quem tiver aí, por favor, à distância, puder fazer essa avaliação também. Fernanda, Silvana, vocês querem sugerir alguma coisa? Bom, a Silvana já falou bastante ontem, né? Aqui dessa integração com a agenda climática, e Fernanda já desde o primeiro dia, e hoje de manhã foi magistral também nesse sentido. Eu acho que a gente vai estar aproveitando, a gente vai aproveitar tudo, é o nosso compromisso, e se por acaso no webinar não tiver nada nesse sentido, a gente vai fazer isso aparecer para vocês poderem corrigir a gente, né, para que a gente possa ter isso. Se vocês tiverem, eu não estou fechando só agora aqui, mas eu estou pensando agora nas falas que você fez agora aqui no púlpito, mas se vocês tiverem sugestões de pessoas para que a gente tenha que chamar nessa caminhada, a gente vai atrás. Vocês podem mandar que a gente vai atrás para o webinar. Então, é importante isso daí também. E eu no chat não estou vendo mais nada, mas em termos de compromissos, eu acho que a gente já tem um compromisso de todo mundo que ficou aqui para fazer parte dessa caminhada. Mas, vou colocar meu óculos, que o ceguinho aqui está precisando de óculos. Eu vou de trás para frente, mas a gente tem de Votorantim, né? SEMA Votorantim, eu não sei se você estava sem vídeo, mas você quer colocar alguma coisa? Sandra, então eu vou passar para a Sandra, então. Sandra, por favor. Lembrando que a gente tem 10 minutos, tá bom? Sandra? Sandra Kenwick. Obrigado. Obrigada, Paul. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade. É realmente uma alegria em poder ter conseguido participar através de muitas vozes naquele vídeo que foi transmitido, que está sendo transmitido aí nos intervalos e será retransmitido aí na sessão de encerramento. Muito obrigada. As lideranças de povos e comunidades tradicionais ficaram muito felizes. Eles produziram na semana passada esse vídeo exclusivamente para esse evento, com muito carinho, e ficaram muito felizes de poder ter esse espaço de voz e visibilidade. Então, muito obrigada. Eles trouxeram informações sobre algumas dicas e sugestões, né, quanto à governança colaborativa, as redes, não só redes PCTs de povos e comunidades tradicionais, mas reforçaram a necessidade além das parcerias, né, da ênfase em pagamento por serviços indígenas, pagamento por serviços tradicionais, e lembrando as prioridades que nós temos aí em termos de compliance, olhando para as normas, né, sendo que agora nós temos uma lei de política nacional de pagamento de serviços ambientais, como todos sabem, e que prioriza esses aspectos socioambientais. Eu agradeço essa oportunidade e, pegando carona na última fala, enaltecendo a apresentação brilhante, né, de início aqui da colega, desculpa eu não nominar, eu gostaria de colocar à disposição o projeto Conexão Água, que tem um indicador muito forte em ODS e ESG e gestão de risco, e
como foi dito aqui na última fala, né, trazendo, ajudando no mapa de atores, por exemplo, trazendo as diretorias de regulação do Banco Central e também da CVM, principalmente da CVM, que tem as suas instruções e que passou recentemente por uma audiência pública e, na verdade, uma consulta pública, revisou as normas relacionadas à ESG e a necessidade das governanças corporativas públicas e privadas olharem para os riscos socioambientais efetivamente, incorporando todos os custos com a redução, mitigação e evitação dos riscos ambientais, incorporando a contabilidade das governanças, na contabilidade ambiental, no efetivo compliance hídrico-ambiental, sempre lembrando a necessária integração das gestões da proteção do meio ambiente com proteção das águas, né? Então, coloco à disposição o projeto Conexão Água e também a nossa ferramenta, que é uma plataforma, uma solução digital, uma inovação que tem sido considerada como, a partir de muitas vozes, como um ponto de partida revolucionário. Por quê? Porque até 2018 essas bases de dados eram fechadas, estavam no CISÁGUA, no Ministério da Saúde, como nós sabemos, que faz que organiza esses dados e informações sobre resultados de monitoramento de qualidade da água no Brasil todo. E essa ferramenta permite, de forma muito facilitada, simples, o acesso por qualquer pessoa, segundo pontos de captação da qualidade da água do seu município. E também traz informações sobre impactos à saúde ambiental, levando em consideração os parâmetros ecotoxicológicos, como também as informações sobre toxicidade em relação a cada parâmetro à saúde humana. Então, todos com base em informações, glossários, guias, artigos, documentos oficiais do próprio Ministério da Saúde. Então, portanto, trazendo a informação com confiabilidade. Então, é isso, fico aqui à disposição, sou gerente do projeto Conexão Água, também sou diretora do projeto Territórios Vivos do Ministério Público Federal com a GIZ, da Alemanha, que também é parceira aqui no evento, e de modo que agradeço a oportunidade e também disponibiliza a plataforma Territórios Vivos, né, a plataforma de territórios tradicionais, que dá visibilidade aos hoje mais de 3 mil comunidades tradicionais no Brasil, e nós sabemos que na rede PCT nós temos 28 segmentos, e no CNPCT também, mas na verdade há muito mais que ainda não foram devidamente reconhecidos, e eles têm esse espaço, que é a plataforma de territórios tradicionais, para poder ter a visibilidade e para poder efetivar a autodeclaração e a autodeterminação no nível de proteção dos direitos humanos desses povos tradicionais, tão vulnerabilizados nos últimos tempos, né? Então, é isso, claro que não vai se substituir essa plataforma ao gestor enquanto demarcação, né, que é a FUNAI, no caso dos indígenas, o INCRA, no caso dos quilombolas, mas sim dá vazão à garantia da autodeclaração e à visibilidade que esses povos merecem. Então, muito obrigada e fico aqui à disposição. Oi, Sandra, eu amei o vídeo, viu? Adorei, achei super pertinente, é uma maneira da gente trazer
Se a gente não pode trazer fisicamente ou online, a gente traz pelo teu vídeo, né? As comunidades e tudo. E também estou à disposição para o que a gente puder fazer, inclusive com ele que acabou de falar, que eu não sei o nome, Celso, com o Celso, isso. E eu acho que a gente pode se juntar aí para pensar numa proposta bem bacana. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Isso foi uma ideia que surgiu principalmente da cabeça do Paul, que nos possibilitou essa via, e que espero que nós tenhamos conseguido alcançar, mesmo com a pouca oferta de tecnologia na semana passada, naquele momento, mas, enfim, eu acho que o carinho, a união, a força de vontade das lideranças das comunidades tradicionais fizeram acontecer. Então, agradeço muitíssimo e obrigada. Obrigado, foi o máximo. Fez todo mundo chorar aqui, pelo menos um pouquinho eu já falei. Deve fazer chorar de novo agora aqui na abertura do encerramento. Foi muito emocionante e vai ser de novo. A gente vai ter que seguir agora o horário. Eu vou falar bem rápido, então. Eu vou pedir desculpas para a gente já poder fechar as inscrições. Vocês vão ser convidados a estar contribuindo, a contribuir, esse gerúndio é ótimo, a contribuir conosco a partir do momento que a gente termina a nossa tarefa, né, que é de sistematizar todas essas contribuições. Não vai ser fácil, mas a gente vai fazer o melhor e continuar fazendo o melhor. A CIA espetacular, assim, toda a equipe. E uma coisa que a gente tem feito, e aí eu agradeço Madrid, Ángel, que está aqui, no desenho inicial, do grupo inicial que deu origem a esse. A gente está com 3 objetivos ali, acho que a gente pode tentar avançar com eles, que é, primeira coisa, indicar quais são os indicadores que a gente pode entender, e aí acho que junta muito a provocação do Celso, né, de juntar ESG com ODS e juntar diferentes fontes, né, sul-sul, diferentes perfis de fontes de conhecimento, ou seja, né, startup, a quebrada, a gente conseguir fazer esses encontros tanto no mundo urbano quanto no mundo rural, a gente conseguir fazer essa junção de indicadores que deem uma dimensão do avanço da própria atividade que a gente vai estar trabalhando e o impacto dela na região onde ela se insere, ou seja, o impacto dela no território. Não adianta a gente ter uma dissonância entre uma coisa da outra, ou seja, alguma coisa que seja um exemplo espetacular, mas ele não contribuiu nada com a região, né? Então, a gente conseguir fazer essa amarração. Então, o Celso está colocando o índice de potencial de desenvolvimento humano para a gente conseguir usar isso daqui também. Eu tenho que traduzir aqui para as pessoas poderem colocar. Silvana? Enquanto a Silvana vai chegando ali no púlpito, lembrando que a gente está fechando agora aqui, mas a gente vai juntar então essa questão dos indicadores com a questão de intercâmbio das melhores práticas, das práticas selecionadas, e eventualmente a gente vai chegar até promoção. Só para completar rapidinho, Sil, a gente então tem uma oferta que está aqui no site da Sandra, que está tendo que sair, mas ela já ofereceu pelo menos essa ferramenta em uma plataforma, e a gente já tem 2 plataformas para usar. Cities with Nature e Regions with Nature. A Cities with Nature, CWN, já está funcionando e a Regions, RWN, with Nature, está sendo montada agora. E nós fomos convidados a coordenar essa parte de economia nessa plataforma. Então, nós já temos uma plataforma para a gente poder fazer esse equilíbrio, esse balanço, e essa plataforma é global, ela já nasce global. Então, a gente já tem esse instrumento na mão. Então, Silvana, eu acho que a gente pode encerrar depois da fala dela. Tá, eu serei bem breve, eu sei que nosso tempo já acabou. Eu sendo mais ligada à área de mudanças climáticas e efeitos mitigatórios, vejo que nós estamos basicamente no mesmo estágio de aprimoramento das nossas ações, né? Nós sentimos ambos necessidades de termos projetos bem formatados, projetos que sejam, digamos, compreensíveis por aqueles que serão os financiadores dos projetos,
preferencialmente projetos que tenham uma integração de governos, sociedade e os locais, né? As comunidades onde eles serão realizados. Então, é fundamental essa integração. O que eu percebo em comum é que, assim, nós temos alguns agentes internacionais e grandes financiadores que já têm uma visão bem clara de quais informações eles precisam. Então, a gente não precisa, assim, ou melhor, eu sugiro que a gente desenvolva esses indicadores dos nossos projetos a partir do que esses grupos já têm em mente. Então, depois eu posso trocar ideias com o Paul, quais são esses indicadores e certamente eu acho que se a gente passar a consultar as plataformas de uma área ou outra, a gente vai integrar bem melhor essas agendas. Então, é isso. Obrigada, Paul. Foi um evento fantástico. Parabéns a todos que participaram. Prazer. Silvana, espetacular. Essa junção de clima com biodiversidade é tudo que a gente está tentando e Silvana é um dos elementos de ponte mais bacanas para isso. Então, foi muito bom. Gente, então nós temos já ações prioritárias, menos estruturação delas. Uma coisa importante de a gente pensar, e Celso, Fernanda e Silvana também, assim, que a gente aqui já... Eu ia falar, tá careca de saber, mas é só eu que tô careca de saber. Eu fico jogando cabelo para cima. Mas a gente já tá careca de saber. Na proposta da gente, a gente conseguir pensar aquilo que pode ser global, ou seja, aquilo que a gente pode ter de gargalo global, e aquilo que pode ser piloto, aquilo que pode ser específico. A gente pode trabalhar nessas duas escalas, né? Então, daqui até o webinar, então, que o secretariado vai organizar, provavelmente com o ICLEI e com o Regions4, pelo que a gente ouviu hoje, a gente tem bastante tempo para pensar, vamos ter documentos para trocar, pedimos desculpas por eventuais falhas aí na perfeita relatoria das coisas. A gente deixou livre por uma série de razões, mas uma das coisas foi de conseguir ter forma de relator, por exemplo, de uma pessoa do Amazonas e forma de relator de uma outra pessoa extremamente mais urbana, por exemplo. Assim. A gente estava querendo ver diferentes formas de relatoria. A gente tem um suporte de pelo menos 3 relatores em cada grupo, então a gente vai ter que juntar essa amálgama e vai ser um desafio interessante, mas vocês podem corrigir a gente depois e completar também. É isso. Obrigado. Parabéns para todos. Acho que está sendo bem bacana. E daqui a pouco a gente se encontra na sala, no auditório central. Vocês que estão aqui, virtual, vocês têm que sair o link da plataforma. Não, da plataforma agora já não entendi, Marcos. É o mesmo da manhã. Se for a plataforma da reunião agora, da encerramento, é a mesma da manhã. Se for as plataformas citadas, a gente vai enviar para vocês todos, mas é só colocar Cities with Nature, é tudo junto? Ou Regions with Nature, tudo junto também. Colocar no Google e ele já direciona para lá. Gente, então, muito obrigado. Parabéns a todos, vocês são valentes de estar aqui. Até breve. Daqui a 25 minutos. 23.